Essa semana alguém me perguntou se valia a pena discutir política. Eu respondi que a política era para os políticos. Nós apenas discutimos e nos preocupamos com as consequências dos atos deles. E por isso mesmo, ainda analisando o que foi dito no último debate, é certo dizer que ele mais parecia um programa de comédia do domingo à noite, se não fosse a seriedade do que representam as consequências que ele pode trazer. Vejamos o candidato de esquerda, sempre ele, falando mais um monte de bobagens, como, por exemplo, na hora de responder uma pergunta claramente induzida sobre a influência de cada candidato sobre o Supremo Tribunal Federal. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. É bom deixar claro aqui, mais uma vez, que não se trata de preferência ideológica, mas é o candidato de esquerda quem oferece as maiores pautas. Se não, vejamos. Ele disse que o indicado para a Suprema Corte deve ter currículo, história e biografia. Também concordamos seriamente com isso. Era assim mesmo que deveria acontecer, talvez até melhor, apenas juízes de carreira. Mas vamos analisar com carinho o currículo, a história e a biografia, como disse o ex-presidente, do ministro Dias Toffoli. Ele ingressou na advocacia em 1991, tendo sido consultor jurídico na Central Única dos Trabalhadores, a CGT, de 93 a 94. Depois foi assessor parlamentar de Arlindo Chinalha, do PT, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 1994, e assessor jurídico da liderança do Partido dos Trabalhadores, o PT, na Câmara dos Deputados de 95 a 2000. Atuou como advogado de 3 campanhas presidenciais do Lula nas eleições de 98, 2002 e 2006. Também foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2003 a 2005, quando adivinhem quem era o ministro. Isso mesmo, acertou, José Dirceu. Ele prestou ainda 2 concursos para juiz substituto e foi reprovado nos 2. Mas em 2009, o então presidente Lula o indicou para ministro do STF. Com essa trajetória intimamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, fica muito difícil de entender o que o ex-presidente quis dizer. Mas ainda falando das amizades da esquerda, o atual ministro Edson Fachin, em 2010, fez campanha para a reeleição da presidenta Dilma, se mostrando um forte aliado, guerreiro, para levantar os votos. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Deu certo. A presidenta foi reeleita e logo depois o senhor Edson Fachin foi indicado para a Suprema Corte. Viu aí? O candidato de esquerda só mete os pés pelas mãos. Talvez não fosse ele o melhor candidato do PT para os dias modernos. Hoje, qualquer um pode ter acesso ao que foi dito e feito não muito longe no passado, sem ter de recorrer aos arquivos das grandes empresas privadas de televisão para se conseguir os registros. Lula acusa os outros de mentir. Mas o que ele tem feito? Seria um lapso permitido de memória, talvez? Falou da ponte entre Minas Gerais e Mato Grosso, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Como ele mesmo já atestou, ninguém vai conferir o que se diz. Só que hoje a coisa não é mais assim, é diferente. Não existe divisa entre os 2 estados, muito menos pontes, só se o candidato estivesse se referindo a pontes subterrâneas, que conheceremos, quem sabe, daqui a 100 anos. Não, estou brincando. A ponte que ele se referiu fica no Mato Grosso do Sul. Mas quem sabe já não é hora do candidato largar mão de campanhas e aproveitar a aposentadoria tranquilamente em praias paradisíacas do Caribe com sua linda esposa. O PT continua insistindo nos erros e o desespero de estar perdendo espaço na corrida eleitoral faz com que os articuladores do partido fiquem cegos.
voltaram a bater na mesma tecla das meninas venezuelanas da periferia de Brasília, sem perceber que isso só dá mais gás para a campanha do presidente. As ações da esquerda nesta reta final são pura falta de argumentos, falta do que apresentar, do que falar. Até mesmo o ministro-chefe do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou retirar das mídias o tal vídeo, sob a certeza de que se tratava de fake news. Ou, quem sabe, o ministro, na sua inteligência admirável, conseguiu enxergar onde o PT não vê. Mais um tropeço da esquerda veio na pessoa do deputado mineiro reeleito André Janones, do Avante. Ele andou postando um monte de fake news em suas redes sociais e agora terá 2 dias para se justificar no Tribunal Superior Eleitoral. Mais ainda, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que seu partido PP decidiu apresentar ao Conselho de Ética da Câmara uma denúncia contra o deputado que já foi um detonador do PT e do Lula e que agora, como os outros vira-folhas, mudou de lado e se tornou um aliado mentiroso e perigoso do ex-presidente. Como consequência, ele poderá ser cassado e ainda comprometer a chapa Lula e Alckmin pelos equívocos que comete. Viu só o que é o desespero da esquerda? Até os ministros com históricos favoráveis estão dando ganho de causa, tamanho o absurdo que está acontecendo. Com aliados trapalhões como esses, quem mais precisa de adversários? Continuar falando de uma fake news mostra a angústia de quem está no convés do Titanic, ouvindo os músicos tocarem enquanto o navio afunda. Se inscreva em nosso canal e compartilhe o máximo que puder, por favor. Muito obrigado e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.